Os deveres dos pais com os filhos. Parte 06, 23/3/2024. Discuta com seu filho se você estiver disposto a isso, em certos momentos, mas nunca se esqueça de mantê-lo em mente se você realmente o ama, que ele é apenas uma criança. Afinal de contas, que ele pensa como uma criança, ele entende como uma criança e, portanto, não deve esperar saber a razão de tudo de uma vez. Coloque diante dele o exemplo de Isaac, no dia em que Abraão o levou para oferecê-lo no Monte Moriá. Gênesis 22. Ele fez a seu pai aquela única pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? E ele não obteve resposta senão esta: Deus proverá para si mesmo um cordeiro. Como, ou onde, ou de que maneira, ou por que meios, tudo isso a Isaac não foi contado, mas a resposta foi suficiente. Ele acreditava que tudo ficaria bem, porque seu pai assim o disse. Ele estava contente. Diga também aos seus filhos que todos devemos ser aprendizes desde o início, que existe um alfabeto a ser dominado em todo tipo de conhecimento, que o melhor cavalo do mundo precisou ser domado uma vez, que chegará o dia em que eles verão a sabedoria de todo o seu treinamento. Mas, entretanto, se você disser que algo é certo, isso deve ser suficiente para eles. Eles devem acreditar em você e ficar contentes. Pais, se em algum ponto do treino é importante, é este. Eu te cobro pelo carinho que você tem pelos seus filhos. Use todos os meios para treiná-los ao hábito da fé. 9. Treine-os para o hábito da obediência. Este é um objetivo que vale a pena qualquer trabalho para alcançar. Suspeito que nenhum hábito tenha tanta influência sobre nossas vidas como este. Pais, determinem-se a fazer com que seus filhos os obedeçam, embora isso possa custar-lhes muitos problemas e custar-lhes muitas lágrimas. Que não haja questionamentos nem raciocínios, nem disputas, nem atrasos, nem respostas. Quando você lhe der uma ordem, deixe-os ver claramente que você fará isso. A obediência é a única realidade, e a fé é visível, a fé atuante e a fé encarnada é o teste do verdadeiro discipulado entre o povo do Senhor. Vocês serão meus amigos se fizerem tudo o que eu lhes ordeno. João 15:14. Deveria ser a marca dos filhos bem treinados o fato de fazerem com alegria tudo o que os pais lhe ordenam. Onde, de fato, está a honra que o 5º mandamento impõe, se pais e mães não são obedecidos com alegria, boa vontade e imediatamente? A obediência precoce tem todas as escrituras ao seu lado. É no louvor de Abraão que ele não apenas treinara a sua família, mas ele dará ordens a seus filhos e a sua casa depois dele. Gênesis 18:19. É dito do próprio Senhor Jesus Cristo que quando ele era jovem estava sujeito a Maria e José. Lucas 2:51. Observe quão implicitamente José obedeceu à ordem de seu pai, Jacó. Gênesis 37:13. Veja como Isaías fala disso como uma coisa má, quando o menino que se comportara com orgulho contra o ancião. Isaías 3:5. Observe como o apóstolo Paulo chama a obediência aos pais como um dos maus sinais dos últimos dias. 2 Timóteo 3:2. Observe como ele destaca essa graça de exigir obediência como algo que deveria adornar um ministro cristão. Um bispo deve ser alguém que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a gravidade. E, novamente, que os diáconos governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. 1 Timóteo 3:4 e 12. E, novamente, um presbítero deve ser alguém que tem filhos fiéis,
filhos não acusados de rebelião ou indisciplinados. Tito 1,6. Pais, vocês desejam ver seus filhos felizes? Tome cuidado, então, para treiná-los para obedecer quando lhes for falado, para fazer o que lhes for mandado. Acredite em mim, não fomos feitos para a independência total. Não estamos preparados para isso. Até mesmo os homens livres de Cristo têm um jugo para carregar. Eles servem ao Senhor Cristo. Colossenses 3,24. As crianças não aprendem tão cedo que este é um mundo em que nem todos devemos governar e que nunca estaremos no lugar certo até sabermos como obedecer aos nossos superiores. Ensine-os a obedecer enquanto jovens. Caso contrário, eles ficarão preocupados com Deus por toda a vida e se desgastarão com a vã ideia de serem independentes de seu controle. Leitores e ouvintes, esta dica é muito necessária. Você verá muitos hoje em dia que permitem que seus filhos escolham e pensam por si mesmos, muito antes de serem capazes, e até mesmo dão desculpas para sua desobediência, como se fosse algo que não deve ser culpado. Aos meus olhos, um pai sempre sedento e um filho sempre fazendo o que quer são uma visão muito dolorosa. Dolorosa porque vejo a ordem de coisas designadas por Deus invertida e virada de cabeça para baixo. Dolorosa porque tenho certeza da consequência disso. O caráter da criança no final será obstinação, orgulho e presunção. Você não deve se admirar que os homens se recusem a obedecer ao seu Pai que está nos céus. Se você permitir que eles, quando crianças, desobedeçam ao seu Pai que está na terra. Pais, se vocês amam seus filhos, deixem que a obediência seja um lema e uma palavra de ordem continuamente diante de seus olhos. 10. Treine-os para o hábito de falar sempre a verdade. Falar a verdade é muito menos comum no mundo do que à primeira vista estamos dispostos a pensar. Toda a verdade é nada mais que a verdade, é uma regra de ouro que muitos fariam bem em ter em mente. Mentira e prevaricação são pecados antigos. O diabo era o pai deles. Ele enganou Eva com uma mentira ousada e, desde a queda, é um pecado contra o qual todos os filhos de Eva precisam estar alertas. Pense apenas em quanta falsidade e engano existe no mundo. Quanto exagero, quantos acréscimos são feitos a uma história simples. Quantas coisas ficam de fora se não servir ao interesse do orador contá-las. Quão pouco há entre nós de quem podemos dizer que depositamos confiança sem excitação em sua palavra. Na verdade, os antigos persas eram sábios em sua geração. Era um ponto importante para eles na educação de seus filhos que aprendessem a falar a verdade. Que prova terrível da pecaminosidade natural do homem e da mulher e que seria necessário nomear tal ponto? Leitores e ouvintes, gostaria que você notasse quantas vezes Deus é mencionado no Antigo Testamento como Deus da verdade. A verdade parece ser especialmente apresentada diante de nós como uma característica principal do caráter daquele com quem nós temos que lidar. Ele nunca se desvia da linha reta. Ele abomina a mentira e a hipocrisia. Tente manter isso continuamente na mente de seus filhos. Pressione-os em todos os momentos que menos do que a verdade é mentira. Que a evasão, a desculpa e o exagero são caminhos intermediários em direção ao que é falso e devem ser evitados. Incentive-os em qualquer circunstância a serem francos e custe o que custar a falar a verdade. Obrigado, Senhor, por todas as tuas maravilhas. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. No santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.